Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler apenas um versículo nesse capítulo. Nós vamos ler o versículo 10. Mateus capítulo 6, versículo 10. E eu já trago para vocês o tema que Deus colocou no meu espírito para o ano de 2026. 2026 será ano do alinhamento. Alinhamento. Diga comigo, alinhamento. E eu quero chamar a sua atenção, porque nessa noite, nessa virada de tempo, de ciclo, Deus vai entregar na sua mão um segredo. É verdade que nós vamos trabalhar este tema durante todo o ano, mas eu sei que a palavra que vai nortear o nosso ano não vai ser nada para arrebatar o seu coração. Eu estou falando no sentido emocional. Não é para provocar a sua emoção, mas é para entregar um princípio que, se você abraçar, vai mudar de maneira sensível e radical a sua história. Mateus capítulo 6, versículo 10. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, eu quero te dar graças porque tu és um Deus maravilhoso. Eu celebro o Senhor pela tua palavra, que é viva, que é poderosa e que é eficaz. Traz para nós o conceito que o Senhor quer que seja abraçado e absorvido, porque o que o Senhor nos ministrará hoje vai fazer mudança na nossa história e vai marcar a nossa vida. Certíssimos estamos de que o Senhor nos abençoará, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse texto que lemos faz parte de um dos discursos mais poderosos, estruturantes e revolucionários já pronunciados por Jesus. Ao ensinar aos discípulos a orar, Jesus não está apenas oferecendo uma fórmula que deveria estar presente no tempo de devocional. Ele está revelando a estrutura do sucesso espiritual e existencial. Nesse ensino, Jesus deixa claro que o êxito da vida na terra não está na força humana. O êxito da vida na terra não está na inteligência estratégica. O êxito na vida humana não está na acumulação de recursos, mas em algo muito mais profundo: o alinhamento absoluto da realidade terrena com a realidade e a ordem celestial. Quando ele declara: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Jesus está estabelecendo um princípio inegociável. Que princípio é esse, apóstolo? A terra só prospera quando concorda com o céu. Guarda isso aí. A terra só prospera quando concorda com o céu. O segredo do sucesso legítimo não está em tentar convencer Deus a abençoar os nossos planos, mas em alinhar os nossos caminhos
à vontade que já governa perfeitamente no céu. Entenda uma coisa: reino de Deus não é um lugar. Reino de Deus é governo. Repita comigo: reino de Deus é governo. Lucas capítulo 17, versículo 21 diz: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Perceba que os fariseus perguntaram a Jesus: quando é que vai vir o reino de Deus? Isso indica que a expectativa deles era de um evento visível. A expectativa deles era de algo territorial e político. Mas quando Jesus responde à interpelação dos fariseus, Jesus deixa claro que a lente que estava sendo usada por eles para entender o reino de Deus estava embaçada. Jesus disse: vocês estão procurando algo físico, algo extraordinário, algo político. Aí Jesus desarma a mentalidade geográfica deles. Jesus desarma a mentalidade espetacular deles quando diz: o reino de Deus não vem em aparência visível. Vocês não vão ver dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali. O reino de Deus não é um lugar que alguém se desloca para chegar nele. O reino de Deus é governo. Repete comigo: o reino de Deus é governo. Por isso Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, o reino de Deus está presente na pessoa do rei. Onde o rei está, o reino está e o governo está em operação. Quando é que o reino de Deus está? Quando o rei está presente. E quando o rei está presente, o reino está presente e operando através dele. Então, quando eu digo alinhamento, eu não estou falando de moralismo. Quando eu falo de alinhamento, eu não estou falando de misticismo. Quando eu falo de alinhamento, eu não estou falando de emoção, eu estou falando de governo. Então, ano do alinhamento é ano que Deus vai governar todas as áreas da nossa vida. Alinhamento é concordância com o governo do rei. Quando há alinhamento, a vida deixa de parecer uma batalha constante e passa a funcionar com leveza. Quando a concordância com o céu, a carência de resultados é substituída por uma vida que dá frutos, que produz. Ou seja, o que acontece na terra procede de uma fonte superior. Guarde isso. Tudo que acontece na terra advém de uma estrutura superior. O alinhamento torna do sucesso uma consequência que é inevitável. Quando a sua vida está alinhada com o governo de Deus, não existe como você não prosperar em todas as áreas da sua vida. Isso quer dizer que aquilo que já está ordenado do céu vai encontrar expressão legítima na dimensão onde os homens habitam. Agora escute o que eu vou falar. A visão cristã do mundo é totalmente sobrenatural. Eu vou repetir. A visão que nós, povo de Deus, Igreja de Cristo, temos do mundo é totalmente sobrenatural. Se nós tirarmos o sobrenatural do cristianismo, o que vai restar é apenas um clube, onde as pessoas vão se juntar com a presença da Bíblia. Escute, o mundo que nós vivemos não é real. Eu não quero produzir aqui nenhuma espécie de confusão na sua mente. Eu não estou dizendo que o mundo
mundo físico é irrelevante. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ele não é autônomo. O mundo físico não subsiste por si mesmo. Ele depende do mundo espiritual. Nada que acontece na terra acontece de forma fortuita e por acaso. Tudo que acontece na terra depende do que acontece na dimensão do espírito. O que eu estou afirmando é que existe uma realidade superior que é anterior ao mundo físico. Existe uma realidade superior que sustenta o mundo físico. O mundo espiritual não é um campo de ideias ou de forças abstratas. O mundo espiritual é uma realidade viva. Eu amo o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Está escrito: pois nele é em Cristo, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Para mim, do meu prisma, do ponto de vista particular meu, esta é uma das declarações mais devastadoras contra a ilusão da autonomia humana. Paulo está dizendo, diante do Areópago, que Deus não é um conceito distante, que Deus não é uma divindade que está presa nos templos. Paulo está dizendo que Ele é a razão, Deus é a base, Deus é a fonte da nossa existência. Nós não apenas recebemos de Deus a vida, nós existimos dentro dele. Nosso fôlego, nossos movimentos, nossa continuidade não são propriedades independentes. Tudo provém de Deus. Você está vivo porque o fôlego dele está com você. Você anda porque ele fortalece você. Você prospera porque ele abre a porta para você. Nós dependemos dele. O mundo físico está mergulhado no mundo espiritual. Não existiria mundo físico se não houvesse mundo espiritual. A realidade visível vem da realidade invisível. A realidade visível vem da realidade espiritual. O mundo físico não possui em si mesmo razão suficiente para existir. Porque o mundo físico é contingente. O mundo físico é incerto. O mundo físico é mutável. O mundo físico é passageiro. O que se vê na dimensão física é consequência da dimensão do espírito. O mundo físico existe porque foi desejado no mundo do espírito. O mundo físico não é fruto do acaso. Ele nasceu de uma vontade superior. Que vontade é essa? É muito simples. É só abrir a Bíblia. No primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. O mundo físico foi desejado por Ele. E tem algo aqui que nós não podemos perder. É o mundo espiritual que sustenta o mundo visível. Eu amo Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz que o universo foi formado pela palavra de Deus, de forma que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, ou seja, aquilo que nós percebemos com os olhos físicos foi feito da palavra dele. O autor dos Hebreus está aqui revelando a origem do visível. O visível acontece porque Deus pronunciou a sua palavra. Ele disse: haja e ouve. Aí a gente vai para Hebreus capítulo 1, versículo 3. Diz que o Senhor Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Oh, isso aqui é maravilhoso. Isso quer dizer que Ele não somente criou todas as coisas,
mas ele está envolvido no processo de manter funcionando aquilo que foi criado. Ele criou o mundo, mas o mundo continua funcionando por causa da palavra do poder dele. Isso quer dizer que se o fundamento espiritual fosse subtraído, o mundo físico entraria em colapso imediatamente e deixaria de existir, porque quem sustenta o mundo é a palavra do Deus que criou o mundo. A conclusão inevitável é que não há nada na terra que exista, que funcione independente dele. Você está vivo, está viva, porque o fôlego do Senhor está sobre você. No dia que ele fizer parar, acabou a vida. Quando nós lemos o Novo Testamento, percebemos que não existe uma negação sobre as estruturas históricas, políticas ou sociais. O que a gente vê é uma afirmação de que as estruturas do mundo recebem influências de princípios mais profundos. Eu vou ler para você entender o que eu estou dizendo. Efésios capítulo 6, versículo 12. Todos nós conhecemos esse texto. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso não quer dizer que nós temos que desprezar o mundo concreto, mas nos leva a entender que o mundo concreto, ele é regido, ele é moldado por decisões espirituais. Agora ponha atenção no que eu vou dizer. Se o invisível precede o visível, então tudo que surge na dimensão visível é gerado pela dimensão do espírito. Se o mundo espiritual veio antes do mundo físico, tudo que acontece na dimensão física é gerado pelo mundo do espírito. Eu estou dizendo que o mundo físico funciona como um espelho do mundo espiritual. Ou seja, quando existe ordem no mundo do espírito, tem harmonia no mundo físico. Quando há desordem e ruptura no mundo espírito, o que acontece no mundo físico é desordem. Ou seja, tudo que acontece na dimensão física é reflexo daquilo que acontece na dimensão do espírito. É por isso que quando Jesus diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o céu não figura aqui apenas como um lugar. O céu aparece aqui como símbolo de ordem perfeita da vontade de Deus, que é plenamente realizada no céu. Alinhar o céu com a terra é permitir que a ordem do mundo espiritual governe sem resistência à realidade do mundo físico. O ano 2006 é o ano em que Deus vai governar sem resistência todas as áreas da nossa vida. Que você diga: seja feita a tua vontade aqui, como é feita no céu. Organize a minha vida para funcionar segundo a ordem que está estabelecida na dimensão da eternidade. Interessante, quando Jesus ensina aos seus discípulos a orar, ele não começa com pedidos, ele não começa com necessidades, ele não começa com desejos, ele começa com governo. Antes do pão e antes da provisão, vem o teu reino e a tua vontade. Antes de ensinar o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele diz primeiro: a tua vontade tem que acontecer primeiro. O teu reino tem que ser estabelecido primeiro. Escute e permita tocar agora em uma dor que é geracional. Eu estou olhando para o relógio, já está correndo demais. Nunca houve uma geração com tantas promessas como a nossa geração. Nunca houve uma geração que carrega tantas promessas de Deus como a nossa geração. Mas também nunca houve uma geração tão frustrada espiritualmente como a nossa. Isso revela algo inquietante.
O que é? As promessas de Deus não falham. Fala aí para quem está do seu lado, as promessas de Deus não falham. O problema está na falta de alinhamento. O problema está na nossa incapacidade de discernir tempo, processo e posição. Fala assim comigo: tempo, processo e posição. Porque Deus não trabalha apenas com o que Ele prometeu, mas Deus trabalha também com quando, onde e em que tempo. Então, não é somente a promessa, mas é o que eu recebi, quando ela vai se cumprir, de que maneira e em que lugar. Então, a frustração, muitas vezes, é resultado do nosso descompasso. A gente está em um caminho e Deus querendo que a gente esteja em outro. É por isso que esse ano será ano de alinhamento. Você vai estar onde Deus quer que você esteja, para viver o que Deus quer que você viva. Quando a gente vive esse descompasso, a gente se frustra, porque a gente quer a manifestação sem dar importância ao tempo. A gente quer agora o que Deus decidiu que você vai viver amanhã. A gente se frustra porque a gente quer a colheita sem aguardar o processo da semente. Escute, tem semente que você planta hoje e colhe daqui a 1 mês, 2 meses. Mas tem semente que você planta hoje e precisa esperar alguns anos para começar a colher. Mas a gente quer plantar agora e colher no dia seguinte. O reino de Deus não é para especuladores. A gente se frustra porque a gente quer resultado sem permanecer na posição que Deus quer que a gente esteja para viver o resultado. Quando a gente não discerne o tempo, quando a gente não discerne o processo, e quando a gente não discerne a posição, parece que a promessa fica longe da gente. Porque Deus falhou? Não, Deus não falhou. Somos nós que estamos desalinhados com o céu. Eu amo o que está escrito no primeiro livro dos Reis. Escute que coisa linda. Capítulo 17, versículos 3 e 4. Presta atenção. Deus disse a Elias: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali, diga comigo, ali, te sustentem. A palavra de Deus é perfeita na sua ordem. A palavra de Deus é fiel em sua interpretação. E a palavra de Deus é absoluta na sua legalidade. Quando algo é comprometido, não é porque Deus errou. Quando Deus fala de algo para você e você não vive, não é que houve engano em Deus, mas porque houve uma alteração no alinhamento. E a partir de agora, você não vai poder deixar de viver nada que Deus disse que você viveria, porque você vai entrar em perfeito alinhamento agora com a vontade dEle. No texto de 1 Reis 17, Deus não promete sustento a Elias de forma genérica. Eu vou te sustentar. Não. Ele vincula a provisão dele a uma direção específica. Você será alimentado se estiver ali, onde eu estou lhe mandando. Você vai ter provisão se estiver junto do ribeiro de Querite. Deus não disse: eu vou te sustentar, Elias. Não. O que Deus disse foi: eu tenho dado ordem aos corvos que ali te sustentem. Isso muda tudo, queridos. Guarda isso, porque isso muda tudo. O sustento já tinha sido enviado para a localização espiritual específica. Olha que coisa interessante. Quando eu disse para você: eu tenho algo para você, antes dele te falar que ele tem algo, ele já tem a provisão para o que ele disse que vai fazer no lugar onde ele falou que vai para você ir. Ele disse: eu já ordenei aos corvos que te sustentem. Elias está sabendo agora da palavra, mas Deus já tinha dado ordem aos corvos
vai chegar no Ribeiro de Querite um profeta, o nome dele é Elias, você vai sustentar ele. Mas Deus já tinha dado ordem aos corvos, mas Elias nem sabia ainda para onde ia. Aí Deus disse, você vai para o Ribeiro de Querite e eu já dei ordem aos corvos que te sustentem ali. Ou seja, não adianta ir para qualquer outro lugar, porque o sustento vai acompanhar. O sustento vai estar em um lugar específico. Não adianta você querer ir para qualquer outra cidade, porque não vai ter sustento lá. Deus deu ordem para que os corvos se sustentassem ali, no Ribeiro de Querite. Enquanto Elias estivesse no lugar determinado por Deus, os corvos já estavam autorizados a levar provisão. Se Elias fosse para qualquer outro lugar, não teria provisão para ele, porque a provisão era para um lugar específico. Quando Deus aponta uma direção específica, meu Deus, é melhor você prestar atenção, porque é para lá que Ele vai enviar o que você precisa para sobreviver, e é para lá que Ele vai enviar o que você precisa para executar o seu ministério. Em outras palavras, Deus deu ordem, o decreto foi liberado, a provisão já estava em curso, e tudo isso estava condicionado ao alinhamento da direção espiritual. Presta atenção, eu não quero que essa ministração provoque nenhum tipo de reação emocional, porque o objetivo não é esse. Durante todo o ano, nós vamos trabalhar alinhamento. Você vai viver o que Deus tem, mas você precisa prestar atenção ao tempo, você precisa prestar atenção ao processo, e você precisa prestar atenção à direção, e Deus vai fazer isso conosco nesse ano. Aqui tem uma lei que opera na dimensão do reino. Se você estiver desalinhado com o céu, mesmo em tempo de fartura, você vai experimentar escassez. Não é porque o lugar onde você está prosperando que você vai ser próspero. Não. Eu fui para um lugar, gente, mais poderoso da terra nos dias de hoje. Eu pastoreei nos Estados Unidos por 15 anos. Lugar de riqueza, de abundância. E no lugar de abundância, eu vi gente passando necessidade. Ou seja, não é porque o lugar é próspero que você vai prosperar. Se estiver desalinhado com Deus, ainda que o lugar seja de provisão, vai haver escassez. Porque a provisão, para você, está se manifestando em outro lugar. Mas se você estiver alinhado com o céu, ainda que o tempo seja de seca, haverá abundância. Lembra de Isaac? Tempo de seca, a gente estava fugindo para o Egito. Deus disse, vai para onde? Para o Egito. Por quê? Porque aqui está uma seca terrível. E no Egito está uma prosperidade incrível. Deus disse, não. Eu quero você aqui. Mas Deus, aqui está seco. Mas eu quero você aqui. Terra seca, debaixo da minha ordem, produz. Você não precisa de um lugar próspero para prosperar. Você precisa estar alinhado com o céu. Porque se você estiver, terra seca dá fruto, entrega resultado. E é o que você vai viver esse ano. Por isso, por uma razão simples, o padrão estabelecido por Jesus é absoluto. O céu não se adapta à terra. É a terra que tem que se alinhar com o céu. A referência é o céu, a referência é o trono de Deus, a referência é a eternidade. Terra é apenas território de manifestação do que já foi estabelecido na eternidade. Quando Jesus ora para que a vontade de Deus seja feita na terra, Ele estava dizendo, Pai, reorganiza a terra segundo a tua vontade, reorganiza a terra segundo o teu modelo. Eu tenho 3 minutos. Fique de pé. Mas é fácil. É muito fácil você conhecer alguém que está desalinhado com o céu. Como é que é, pastor? Como é que é, apóstolo? Porque o cara que está desalinhado com o céu trabalha e não vê resultado nenhum. O cara que está desalinhado com o céu só entra nas portas que ele foi a força para abrir. É um trabalhão. Para todo mundo é fácil.
Para ele tem que empurrar, ele tem que ir. O cara que está desalinhado com Deus, as provisões passam perto dele, mas não chega uma para o cara. Você está fazendo um negócio e a outra pessoa está fazendo o mesmo negócio, o dele dá certo e o seu não. É como se você estivesse pescando. Todo mundo está pegando peixe, mesmo você. Você já sabe que está desalinhado. Mas o lugar está todo mundo pescando, mas você não. Pois é, Deus deu ordem ao peixe para não morder a sua isca, porque Ele quer que você entenda que enquanto você não alinhar com o céu, não vai acontecer nada na sua vida. Esse tempo é tempo de alinhamento. E eu vou convocar você. Eu não quero que essa palavra seja só uma palavra de um dia. Não, eu quero que você acompanhe comigo o que Deus gerou no meu espírito, para eu derramar no seu coração, no seu espírito, na sua mente, nesse tempo. Venha estar conosco, porque Deus vai fazer coisa extraordinária. O ano que vem, você vai parar de brigar com o céu. Você vai se alinhar com Ele. Aliás, brigar com o céu é a decisão mais irracional que alguém pode tomar. Brigar com o céu é você insistir em conflito contra a única ordem capaz de sustentar a sua vida. Você não pode brigar contra quem tem poder de sustentar você. Quando Jonas insistiu para ir para Tarsis, enfrentou resistência do mar, enfrentou resistência do vento, enfrentou resistência do ambiente. Mas quando ele se rende ao governo de Deus, no lugar mais escuro da fuga dele, o peixe recebe ordem de Deus para vomitar ele na praia. Escute, tinha tudo para acabar ali, mas dizia: ó Senhor, o Senhor quer que eu vá pregar em Nínive? Eu vou. Deus disse: então pronto, bota esse cara na praia. E o peixe vomita ele, porque recebeu ordem do céu para vomitar ele na praia. O que se espera de mim e de você não é bravura. O que se espera de mim e de você não é demonstração de força. Jesus ensinou o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Escute, a vida não floresce na força do homem. A vida floresce quando existe concordância com o governo do céu. Esse ano, para mim e para você, é o ano do alinhamento. E você precisa discernir tempo, processo e posição. Feche seus olhos.